Olá pessoal, tudo bom? Nicolau Maquiavel. Esse nome é muito importante, ele é muito forte dentro do cenário histórico e dentro do cenário político também. Estamos falando aqui de um autor muito polêmico na ideia, no aspecto em falar sobre a natureza humana, que segundo ele, nós seres humanos, nós temos uma maldade interior, é uma natureza má. Por outro lado, ele destaca muito a questão da política enquanto um cenário minado, complicado, difícil, aonde nem sempre é possível usar os princípios éticos e morais. Tá? E a ideia de que nesse mundo político, o governante ele tem que usar todos os meios necessários para se manter no poder. Os fins justificando os meios. Ele não, essa expressão não é dele, mas a ideia, o princípio, sim. Então a gente vai falar aqui um pouco sobre esse autor que se caracteriza muito por esse modelo moderno de sociedade, de política, e tudo isso começa onde? No Renascimento. Quando a gente fala de Renascimento, esse período histórico, social, ligado muito à arte, se a gente pensa em Renascimento, pensa muito em arte mesmo. Mas esquecemos que Renascimento foi também literatura. Dante Alighieri, a Divina Comédia, O Príncipe de Maquiavel. Maquiavel, então, faz uma análise do cenário político, faz uma análise sobre a política, não como ela deveria, não a partir de um princípio de idealização cristã, mas como ela é de fato, na sua prática. É claro que quando ele faz a sua análise, ele choca todo mundo, os seus contemporâneos. Por quê? Porque ele vai falar da política verdadeira, como ela acontece, e que nem sempre é possível estabelecer princípios éticos e morais. Por exemplo, existia um conjunto de livros na Idade Média chamado de Espelho dos Príncipes. Era uma espécie de manual construído, desenvolvido pela Igreja Católica, que orientava o governante a como se comportar perante seus súditos. E dentre as ideias de comportamento estava o sentido da, da ética, da moral e de ser um bom cristão. Esse era um aspecto central que o governante deveria estabelecer, ser um bom cristão. Maquiavel então diz que isso é bobagem, que não é por aí, porque não dá para ser ético, moral a todo momento, ser cristão a todo momento, até porque a natureza humana é má. Como é que eu posso ser bom o tempo todo com indivíduos que têm uma natureza má? Então a ideia de Maquiavel, a partir de um princípio dos fins justificando os meios, sabendo que essa expressão não é dele, mas a ideia, o princípio sim, de que muitas vezes o governante tem que buscar todos os meios necessários para se manter no poder. A ideia é de que qualquer idiota pode chegar ao poder, mas só um governante de verdade consegue se manter nele. Parece que está acontecendo hoje no nosso país, né? Tem vários idiotas no poder, mas será que eles vão conseguir se manter no poder? Isso é uma outra pergunta, uma outra ideia. Será que isso vai acontecer? Então é mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, a ideia de que a sorte ela pode existir, mas a capacidade, a habilidade é uma coisa para poucos. É nesse aspecto. Então Maquiavel ele fala sobre a política verdadeira, como ela funciona. Evidentemente, quando ele usa esses princípios, todo esse modelo, ele choca todo mundo, né? Porque ele é um autor realista. Ele fala da política realmente verdadeira, como funciona. Tem uma expressão dele curiosa, ele diz que se a natureza humana é boa, tudo que eu escrevo é mal. Mas ele tem certeza que a natureza humana é má. Quando ele fala da política, ele diz, na verdade, que o governante não tem amigos, ele tem aliados, que, dependendo da situação, podem ficar ao lado dele ou não. Veja que, se te analisar para a nossa realidade, veja que há muito tempo não, no governo da Dilma Rousseff, um dos seus grandes aliados era a legenda conhecida como PMDB. E um dos grandes representantes do PMDB, aliado da Dilma, era quem? Michel Temer. E foi justamente a legenda e o indivíduo que atraiu, que passou a perna nessa gestora que não tinha uma boa habilidade, não tinha uma boa capacidade política. Veja agora o caso do novo governante na mesma situação. O governante atual, chamado Bolsonaro, que está sendo agora o quê? Repudiado, literalmente sendo posto de lado pelos seus grandes aliados. Quer dizer, não existe amigos na política, existe aliados. Então a ideia, na verdade, é que a política ela tem a sua própria ética. É isso que Maquiavel tenta destacar.
É isso que ele tenta mencionar. Ele destaca, ele menciona que o governante nem sempre tem que manter a palavra, nem sempre dá para manter a palavra, como também nem sempre dá para ser bom o tempo todo. É muito difícil. Tá? Até porque na ideia de que, segundo Maquiavel, entre ser amado e temido, é preferível ser temido. É claro, seria o ideal ser amado e temido. Mas se tiver que escolher entre um dos dois, temido é sem dúvida o aspecto central. Por quê? Porque você respeita mais quem você teme. É essa a ideia. Maquiavel estabelece a ideia que um governante, um bom governante, ele deveria, na verdade, se espelhar na figura, por exemplo, de animais. É uma representação. O governante, ele tem que ser leão em alguns momentos e raposa em outros. Ele não pode só ser leão ou somente ser raposa. Leão é um animal forte, como governante deve ser, mas não é muito inteligente. A raposa é um animal muito esperto, né? Tem uma habilidade, uma astúcia incrível, mas não é muito forte. Se eu tenho a força do leão e a capacidade da destreza, a habilidade, a esperteza da raposa, eu tenho um animal ou um governante perfeito. É isso que Maquiavel tenta destacar para nós. Então a ideia do Maquiavel é falar da política verdadeira, como ela funciona, como ele mesmo diz. O governante o bom governante faz as coisas boas de forma lenta e gradativa, para que seja sempre lembrado pela população. E as coisas ruins devem ser feitas de forma rápida e precisa, para que seja logo esquecida. As coisas boas. Período de eleição. Estamos num ano de eleição. Pode perceber que os governantes vão começar o quê? A fazer as suas práticas políticas de maneira moderada. Quer dizer, asfaltar ruas, encanamento, de maneira bem lenta, para quando chegar perto das eleições todos saberem quem é que está fazendo. Não se faz as grandes obras no começo de um governo, sempre no final. Essa é uma característica da política. Então Maquiavel é sem dúvida um homem da modernidade. Ele é um homem que fala da política como ela funciona de fato, como ela acontece, o que é a realidade política nesse sentido. Logo, para Maquiavel, então, falar da política é falar da realidade, é falar do momento, do instante. Um homem do seu tempo, mas um homem que também estava além do seu tempo, porque ele falava de uma política verdadeira, de uma política prática, e não de uma política idealizada apenas. É por isso que ele é mal interpretado, é por isso que ele, normalmente a expressão maquiavélico vem da ideia justamente do próprio nome dele, Maquiavel, como se ele fosse um homem mau, um homem autoritário, mas nada disso. Ele foi simplesmente um homem realista. Realista como foi ao Renascimento e como foi o princípio humanista no período em que ele viveu. É isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau.